Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a vida de todos vocês, de todos nós. É uma oportunidade nova que o Senhor nos dá para refletirmos juntos sobre a sua palavra. Hoje estaremos abordando o assunto que estaremos considerando junto com os demais irmãos em nossas rodas de estudo bíblico no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 11 de abril de 2026. E com a reflexão de hoje, nós estaremos concluindo definitivamente nossas considerações sobre o período bíblico dos juízes. Falamos sobre os juízes que atuaram sobre Israel, que lideraram, que trabalharam, que ajudaram o povo a se conduzirem diante do Senhor. Antes de nós falarmos sobre cada um dos juízes, nós fizemos uma abordagem a respeito do que teria motivado aqueles fraquejos dos israelitas que levaram eles a sofrer a interferência, a intervenção, a ação de povos inimigos, tanto de povos inimigos de fora do território de Canaã, quanto as ações dos povos inimigos que ficaram dentro do território de Canaã, cujos povos, a recomendação de Deus é de que eles deveriam trabalhar no sentido de que nenhuma daquelas pessoas, daqueles povos, ficasse ali, porque representaria risco para eles. Mas falamos, eles vieram de um longo período de escravidão lá no Egito, e quando eles entram em Canaã, eles entram totalmente despreparados para poder viver como povo independente, como povo livre. E nós fizemos essas abordagens. Além, depois de nós abordarmos sobre cada um dos juízes, falamos sobre todos eles, esses 14 homens, dentre eles uma mulher que atuou como líder, ora como uma liderança militar, além de uma liderança administrativa e eclesiástica, ora apenas como liderança administrativa e eclesiástica. Dos 14 juízes, nós falamos sobre Otiniel, o primeiro, e depois Eude, depois Sangar, depois Débora, depois Gideão, depois Tola ou Tolá, depois Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, e depois os 2 juízes sacerdotes que trabalharam no período de transição entre o período dos juízes e a monarquia, Eli e Samuel. Mas hoje nós vamos refletir, para a gente fechar o assunto, vamos pensar sobre as raízes, aquilo que gerou o período dos juízes, que nós chamamos, que a Bíblia chama de período dos juízes. E o nosso texto básico está no livro do Gênesis, capítulo 15, e versos 5 e 6. E por que nós vamos tomar esse verso? Vamos tomar esse verso porque é importante a gente entender
que a terra de Canaã era uma terra prometida por Deus a Abraão, cujas terras seriam por inteiro dadas aos descendentes de Abraão. Ele, o próprio Abraão, não tomaria aquela terra, mas os seus descendentes. E Deus coloca um tempo certo. A 4ª geração tua subirá para cá e virá essa terra. 400 anos depois, os filhos de Israel, como descendentes diretos de Abraão, é que tomaria aquela terra. Então nós tomamos Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6, Deus falando com Abraão dizendo: então o levou para fora e disse. O levou para fora foi uma visita que Abraão recebe do anjo do Senhor, de anjos que ali vieram à sua tenda. Eles entraram, Abraão os recepciona e num dado momento, na conversa entre eles, o anjo disse: Abraão, sai aqui da sua tenda, vem aqui fora. Abraão fez isso e o anjo lhe disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se você consegue contá-las. E Abraão, aliás, o anjo disse a Abraão depois: assim será a sua semente, os seus descendentes serão assim como as estrelas do céu, incontáveis. E o verso 6 diz: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Muito bem, então a terra de Canaã, que nós conhecemos como terra de Canaã, ela foi uma terra, um espaço geográfico que foi prometida, ou foi dado por Deus, aliás, dizendo melhor, foi dada por Deus a Abraão, mas que os seus descendentes, mais tarde, 400 anos depois, seria as pessoas que tomariam posse daquela terra. Deixe-me abrir um parênteses aqui. A terra chamada Terra de Canaã, exatamente porque quem estava povoando aquelas terras quando os israelitas chegaram ali, eram os descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Eles, os 7 povos que estavam ali, eram todos eles descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. Daí a terra Canaã. Ora, um povo é tomado como representando todos os demais, ora é dito povo por povo. Eram 7 povos os que estavam ali. Muito bem. Dito isso, para deixar a nossa mente preparada, para a gente tirar da nossa mente, se alguém ainda tem esse pensamento, o fato que é comum a gente encontrar alguém comentando que os israelitas, os descendentes de Abraão, descendentes direto de Jacó, Israel, os israelitas, eles expulsaram o povo da terra que era deles. Na verdade, então, todos aqueles 7 povos que estavam morando naquela região chamada de Canaã eram povos invasores. Eles não eram originários dali. Os descendentes de Cã não vieram para Canaã. Eles foram morar em outras terras e, ao longo do tempo, eles migraram para aquele território que nós chamamos de terra de Canaã, por causa dos moradores dela, né, que eram os descendentes de Cã. Mas aquelas terras pertenciam, por dádiva divina, aos descendentes de Abraão. Pertencia a Abraão, cuja posse seria dada a ele através dos seus descendentes 400 anos depois, a 4ª geração. Muito bem, vamos na nossa introdução do nosso roteiro, vamos dizer que ao longo de vários sábados anteriores, a gente sumaria aqui uma espécie de síntese para a gente se localizar e para a gente poder pensar sobre a raiz ou as raízes do problema que resultou no período dos juízes. Muito bem, então ao longo de vários sábados agora, anteriores ao de hoje, nós refletimos sobre o período dos juízes,
com abordagem sobre cada um dos que foram levantados para esse fim. Já citamos, fizemos lembrar do nome de todos eles, 14 homens. Aliás, dentre os juízes, 13 homens e uma mulher, Débora. Também, e antes de pensar em cada um desses personagens, já falamos isso também, nós refletimos sobre os fatos que resultaram no surgimento desse longo período. E naquela oportunidade, nós abordamos sobre quem eram os israelitas e qual a possível causa do fracasso deles, ou seja, vindos de uma realidade de longa servidão, não conseguiram viver como povo livre e soberano, sem ter que alguém pudesse estar diante deles para liderar e conduzir os destinos deles como um povo. Contudo, todo o sofrimento que eles experimentaram nasceu de um detalhe negligenciado por eles e assustador para nós. Qual é esse detalhe que foi negligenciado por eles e que é assustador para nós? O detalhe é de que todos os povos, do primeiro ao último, um por um, eles deviam ser expulsos do lugar onde estavam. Na verdade, nós vamos verificar que aqueles povos deveriam ser exterminados. Isso assusta muita gente. Mas é preciso que a gente preste atenção, e eu convido você a prestar muita atenção nesse particular. E a gente vai ver que, na verdade, a ordem para exterminar o povo, que aparentemente foi dada aos israelitas, na verdade, eles não exterminariam. Não era papel deles. O próprio Deus faria isso. O que pertencia a eles era o cuidado de não criar circunstâncias que pudesse proteger qualquer uma daquelas gentes e que, permanecendo viva entre eles, ali presente entre eles, aquela gente serviria como um laço para eles. A gente vai poder verificar isso ao longo das nossas reflexões, das leituras dos textos que vamos abordar. O detalhe referido é que o que está registrado, portanto, no livro de Deuteronômio, que é assustador para nós, fala sobre o extermínio, a matança, a extinção dos povos, daqueles 7 povos que moravam ali, em Canaã. Contudo, antes de abrir o texto, é indispensável relembrar que o Deuteronômio é a síntese das leis e orientações que Deus havia comunicado a Moisés cerca de 38 anos, imediatamente após os israelitas terem deixado o Egito. O que é que nós estamos dizendo aqui? Que Deuteronômio é uma síntese das regras, das normas, das leis que os israelitas deviam observar a partir do momento em que eles entrassem na terra de Canaã. O Deuteronômio, portanto, ele sintetiza o que nós temos no livro do Êxodo, a partir do capítulo 12, não é? Até o final do livro de Números. Todas aquelas leis, aquelas regras. E por que Moisés fez isso? Só relembrando os irmãos. Moisés fez isso porque aquela geração que ia daqui a pouco entrar em Canaã era uma geração que, quando saiu do Egito, eram crianças, eram todos menores de 20 anos, ou muitos que nasceram durante a caminhada dos 48 anos no deserto. Por isso, Moisés relembra aquelas pessoas. Aquela geração que entrou em Canaã, não estava lá no pé do monte ouvindo Deus falar, ouvindo Moisés. Eles eram crianças, ou ainda alguns deles, ou muitos deles, nem nascido eram. Por isso, o livro do Deuteronômio, que é a repetição das leis. Muito bem, posto esse detalhe, vamos dizer que ao editar o Deuteronômio, Moisés estava orientando a geração que efetivamente entraria na terra prometida, de maneira que eles não tinham ouvido o que era para ser feito com os povos que moravam lá. Eles não tinham aquela orientação. Eles eram crianças quando a orientação foi dada. Eles ainda não tinham maturidade para entender o que era para fazer. Por isso, Moisés sintetiza aqui, no livro do Deuteronômio, o que Deus havia orientado para que fosse feito.
Isso implica dizer que Deuteronômio não é a cópia total. Os detalhes, alguns detalhes, ficaram lá narrados nos livros do Êxodo, Levítico e dos Números. Muito bem. O texto que registra o detalhe que os israelitas deviam observar para que os povos que habitavam em Canaã fosse tirado por inteiro da presença deles, esse texto é o de Deuteronômio capítulo 20. A gente precisa ler esse texto com um cuidado bastante pontual. É Deuteronômio capítulo 20, versos, olha só, versos 16 e 17. É o que eu disse, que é um texto meio assustador, ou muito assustador. Vai Moisés falando sobre algumas orientações, e no verso 16 ele diz assim: porém, das cidades destas nações. Quais nações? As 7 nações, que está aqui no verso 17, que habitavam, que estavam morando, ocupando as terras de Canaã. Destas 7 nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, das terras, das cidades que eles haviam construído, que estava ali, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Tá. Então, a gente lê isso e pensa, era para eles matarem. Aliás, é o que está no verso 17. Antes, destruí-las-ás totalmente. E aí ele cita as nações: heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, não é? Que eram as 7 nações. E nós já falamos que essas 7 nações eram todas descendentes de Cã, um dos filhos de Noé. De Noé. Então, como nós já falamos, esses povos que habitavam ali, Israel foi orientado no final do verso 16: nenhuma coisa, ninguém que tem fôlego deixarás com vida. Irmãos, a gente precisa pensar, o texto bíblico foi escrito e a gente precisa prestar atenção nas palavras utilizadas, que nem sempre corresponde àquilo que muitas vezes a gente lê exatamente. Até porque, presta atenção, isso é muito importante. Israel havia acabado de sair do Egito, e a gente já sabe, eles saíram um grande povo, sim, mas saiu com um povo escravo. Eles não tinham nenhuma arma, eles não tinham nenhum instrumento de defesa, nenhum. Eles não tinham nenhum instrumento de defesa. Veja que quando os egípcios perseguiram Israel, quando ele estava lá à beira do Mar Vermelho, e pela orientação de Deus, Moisés toca as águas, o mar se abre e eles passam. Veja, e os egípcios entraram no encalço deles para atravessar com eles. Eles não enfrentaram os egípcios. Não foram eles que lutaram com os egípcios. Eles não tinham armas. Talvez nem uma faca de cozinha. Eles não tinham elementos, preparo. Eles não tinham preparo, não tinham adestramento, eles não tinham treinamento e muito menos armas. Como é que eles enfrentariam os egípcios, por exemplo? A providência de Deus destruiu os egípcios. De tal forma que Moisés vai dizer: olhe para trás e veja agora o que o Senhor vai fazer. E os egípcios que agora vocês estão vendo ali chegarem para destruir vocês, vocês nunca mais os verão. E Deus providenciou o que tinha que fazer. Com os povos de Canaã, a situação se daria da mesma forma. Não eram os israelitas quem faria isso. O anjo do Senhor providenciaria o que tinha que ser providenciado. Aliás, isso a gente estudou, inclusive, sábado passado, sobre Samuel, e quando a gente lê no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, a luta, por exemplo, que Samuel teve com os filisteus, lá no capítulo 7, quando os filisteus vieram para atacar os israelitas, o povo correu, a liderança correu para Samuel e disse: o que nós vamos fazer?
Em outras palavras, nós não temos nada nas mãos. Os filisteus eram um povo extremamente armado, facas, lanças e todo tipo de ferramenta feita à base de ferro, e os israelitas não tinham nada para se defender. E eles correram para Samuel e disseram: o que nós vamos fazer? Samuel mata um cordeiro, e está lá no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Não está aqui no roteiro, mas está lá, você pode consultar. Samuel mata um cordeiro, oferece ao Senhor em holocausto, queima o cordeiro todo em oferenda ao Senhor, em adoração ao Senhor, e a gente vai ver que quando os filisteus foram chegando, o texto vai usar uma expressão assim: o Senhor trovejou contra os filisteus, e eles foram destruídos, eles se autodestruíram. Os israelitas não levantou a mão contra ninguém, o Senhor providenciou. Esse providenciamento do Senhor, ele foi desde quando os israelitas saíram do Egito. Os israelitas não tinham preparo para isso, para lutar. A gente já falou, lembra quando nós falamos sobre os juízes, falamos sobre os filisteus, a gente mencionou que os filisteus, eles proibiram, eles monopolizaram o fabrico de armas com o uso do ferro, e eles proibiram os judeus de produzir armas, de tal maneira que até as enxadas, os enxadões, as ferramentas de trabalho dos judeus, eles tinham que pagar para os filisteus para molar essas ferramentas, porque eles não tinham nenhuma ferramenta para trabalho sequer, no sentido de poder afiar essas ferramentas. Eles também não tinham arma nenhuma. Portanto, a expulsão dos cananeus que estavam habitando terra de Canaã, aqueles 7 povos, o anjo do Senhor faria isso, e não os israelitas. Está claro isso? Agora, por que o anjo do Senhor faria isso? A gente vai depois, na reflexão 2, pensar especificamente sobre esse comportamento, essa posição da parte de Deus. E a gente vai verificar, para desmistificar, que é dito que o Deus do Antigo Testamento é o Deus da guerra, da matança, e o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor e da graça. E a gente vai verificar que a Bíblia não apresenta esse tipo de Deus, ou esses tipos de Deus. Ok? A gente vai verificar que o Deus da matança do Velho Testamento é o mesmo Deus da matança do Novo Testamento. Agora, isso é um absurdo. Ok, você é um vaso e você vai questionar o oleiro? Deus é ciência dele, é decisão dele, é arbítrio dele. Ok? Mas vamos para a reflexão 1. Quando Israel saiu do Egito, a gente vai dizer, ele tinha destino certo. Eles não saíram de lá e diziam: olha, agora para onde a gente vai? Então vamos para Canaã. Não, eles saíram do Egito com um destino certo. Eles iam para a terra lá, as terras de Canaã. Eles iam para lá. A terra que lhe pertencia por direito, dado por Deus a seu ancestral, Abraão. A gente já leu isso em Gênesis capítulo 15, lá os versos 13 ao 16. Mas nós podemos voltar lá. Nós podemos voltar a Gênesis capítulo 15, do verso 13 até o 16. Na conversa de Abraão com os anjos. Então disse os anjos para Abraão: saibas de certo que a tua geração, que a tua descendência será peregrina por esta terra, que não é sua, e eles, ou por terras que não é sua, dando a clareza de que os descendentes de Abraão não ficariam naquele lugar onde eles nasceram. E de fato, mais tarde, eles desceram para o Egito, como nós conhecemos a história através da liderança de José. Mas também julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Eles saíram do Egito com provisão para viver. E tu irás em paz a seus pais, em boa velhice serás sepultado. Ou seja, você vai morrer, você não vai ver isso acontecer, porque só a 4ª geração depois de você, Gênesis 15, verso 16, só a 4ª geração tornará para cá. Abraão estava em Canaã nesse momento, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aqui, amorreus é tomado um povo para representar todos os 7 povos, todos os 7 povos formados por descendentes de Cã, que estavam morando em Canaã. E essa expressão, a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia, a gente pode entender isso como que Deus dizendo: olha,
Eles têm uma chance, eles têm uma oportunidade. Enquanto o tempo da oportunidade deles não parar, não cessar, não for concluído, a tua descendência não vai ocupar a terra onde eles estarão. Porque se eles ouvirem a minha voz, se eles tomarem uma atitude por me servir, então o tratamento, a forma como eu vou tratá-los vai ser diferente. Mas eles, naturalmente, não se converteram, não se arrependeram, não se voltaram para o Deus do céu, que elegeu Abraão como referência de fé, não é? Abraão era o descendente de Sem, um dos filhos de Noé. Os cananitas, os cananeus que estavam habitando naquela terra, era descendente de Canaã, um outro filho de Noé. Mas muito bem, seguindo a reflexão 1, vamos dizer que ocorre que citada a terra de Canaã, estava habitada por esses 7 povos que nós já falamos, mas eles eram povos invasores. Como, uma pergunta, os israelitas os expulsariam de lá? Como dissemos, os israelitas eram um povo de origem escrava, eles não tinham armas nenhuma e nem conhecimento de guerra. Eles haviam saído do Egito como escravos, e não tinham nenhuma habilidade para a guerra. Deus lhes deu um direcionamento e esclareceu: o meu anjo que irá diante de vocês cuidará disso. É muito pertinente que a gente preste atenção. Êxodo, no capítulo 23, vai dizer isso, dos versos 20 até o 33. É como se Deus dissesse assim: olha, vocês vão apenas evitar qualquer contato com eles. Vocês não farão nenhum acordo com eles, porque eu não vou poupar essa gente. Eles serão expulsos de lá. Eu vou tirar de lá. Ok? Gênesis capítulo 23, Êxodo capítulo 23, verso 20 até o verso 33. Veja só, Êxodo capítulo 23, a partir do verso 20. É uma leitura um pouco longa, mas penso ser pertinente que a gente leia toda ela, para a gente entender bem o que nós estamos a argumentar. Deus falou assim para Moisés, para orientar o povo: eis que eu envio um anjo diante de ti. Então veja, todo o trabalho que deveria ser feito daí para frente, toda a caminhada, o anjo do Senhor é que iria liderar isso. Moisés e todos os israelitas seriam apenas coadjuvantes. O ator principal da peça era o anjo do Senhor. E o meu anjo vai diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. É para lá que você vai levar esse povo. Guarda-te diante dele, do anjo, e ouve a sua voz. E não o provoque a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. Porque o meu nome, disse Deus, o meu nome está no anjo que vai liderar vocês. Irmãos, isso é muito grande, é muito profundo. O trabalho seria do anjo. E o anjo não mataria o povo, apenas tiraria de lá. Como o anjo do Senhor não matou os filisteus lá, lá nos tempos de Samuel. Apenas os anjos causou um rebuliço entre os filisteus, trovoou contra eles, sobre eles, e eles fugiram, não é? Nenhum ficará vivo lá em Israel, nenhum deles permanecerá ali. A ideia era essa, eles seriam expulsos de lá. Mas se diligentemente ouvires a sua voz, a voz do anjo que vai diante de vocês, e fizeres tudo o que eu te disser, porque ele vai dizer, o anjo vai dizer o que eu mandar, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Irmãos, isso é muito significativo. Israel não ia lutar, repito, porque isso é importante. Israel não iria lutar contra os povos de Canaã. Quem faria isso? Seria o anjo do Senhor. Então, isso diz: eu sou o adversário dos teus adversários. Eu sou inimigo dos teus inimigos. Apenas observe o que eu estou te mandando. Porque o meu anjo, verso 23, irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Quer dizer, eu vou tirá-los de lá. Eu, disse Deus, eu vou tirá-los de lá.
E a gente fica olhando e diz: Israel matou os povos de Canaã. Não era para fazer isso. O anjo do Senhor faria isso. Eu, disse Deus, os destruirei, não vocês. Até porque, para eles não pensarem, é o que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 4, e depois repetido no capítulo 7. Quando vocês estiverem na terra, é para vocês não imaginar que aquilo vocês estão lá porque vocês fizeram. Não, quem deu a terra para vocês foi Deus. Eu vou lutar, eu vou tirar o povo de lá, e não vocês. Porém, no verso 24, não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. Isso sim, chegado no lugar, os seus altares, as suas estátuas, os seus deuses, era para ser destruído literalmente. E servireis ao Senhor vosso Deus, verso 25, e Ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e eu tirarei do meio de vocês as enfermidades. Veja, Deus está fazendo um prenúncio de vida próspera, abençoada, e uma vida de total superioridade. Eu vou abençoar a vossa comida, o vosso alimento, e vocês não vão adoecer. Não haverá alguma que aborte, falando das mulheres, nem estéril na sua terra. O número dos seus dias eu cumprirei, quer dizer, o tempo de vida será abençoado por Deus. Enviarei o meu terror sobre ti. Aliás, perdão, leio melhor. Enviarei o meu terror diante de ti. O anjo enviaria o seu terror que lançariam fora os heveus, os cananeus, os heteus, todos os povos diante de ti. Agora Deus dá até, olha o cuidado de Deus. Mas eu não vou fazer isso de um ano só. Eu não vou fazer isso de uma só vez, para que a terra não se torne um deserto. Veja, os povos que habitavam lá eram bem mais numerosos do que os israelitas que estavam chegando. Se o povo fosse tirado de lá de uma vez só, então a terra ia ficar deserta. E as feras do campo se multipliquem contra ti. Pouco a pouco, Deus vai dizer, o meu anjo vai trabalhar de tal maneira que pouco a pouco aqueles povos serão expulsos diante de você, até que sejam multiplicados e possua a terra toda por herança. E porei os teus termos desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Aqui as margens da geografia do lugar. Porque darei nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lance fora diante de ti. Ou seja, aqueles povos não suportariam o peso da mão dos israelitas. Eles seriam expulsos dali. Não farás com ele conserto algum, e nem com os deuses deles. E depois, verso 33 fecha: na tua terra não habitarão, eles não devem estar ali, para que não te façam pecar contra mim, se servires aos deuses deles. Isso certamente será um laço contra vocês. Irmãos, nós estamos falando sobre a raiz do problema que levou os israelitas a viver o período dos juízes. Aqui está a raiz. Eles fizeram aliança com os moradores da terra. Eles não providenciaram, eles abriram portas, abriram brecha para a convivência amistosa. E acabou, deu no que deu. Deus diz, olha, não dê chance para eles ficarem com vocês. Por isso diz, vocês deverão destruir a todos. Mas não, quer dizer, não deixe chance para eles ficar no meio de vocês. E eles deram. E o anjo do Senhor, então, não pôde expulsar todos os povos, porque os israelitas abriram as suas portas para acolher os cananeus, aqueles que habitavam na terra, deuses pagãos, e habitar também no meio deles. E eles acabaram sendo enlaçados pelos deuses dos cananeus. Na sequência 1, vamos dizer que o contido na reflexão 1, que nós acabamos de mencionar, com as informações constantes dos textos que nós também lemos, particularmente Êxodo 23, versos 20 a 33, nos mostra que aqueles povos, o anjo do Senhor cuidaria da expulsão deles. Eram povos invasores. Portanto, as expressões, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida, destruí-las-ás totalmente, citada lá em Deuteronômio capítulo 20, versos 16 e 17, nós já entendemos. Não era para os israelitas matá-los,
era para não abrir espaço para eles se misturarem com os israelitas. Porque o anjo do Senhor os exterminaria de lá, tiraria de lá. O anjo do Senhor e não os israelitas. Essa expressão, sim, ela deve ser entendida como uma ordem para que Israel não tomasse nenhuma atitude que pudesse impedir o trabalho do anjo do Senhor. Mas eles fizeram, impediram o trabalho. Se você ler Êxodo 14, versos 13 e 14, que nós já lemos, só para lembrar, o Senhor vai dizer para Moisés: o meu anjo vai estar diante de vocês. Não impeça o trabalho deles. Deixe que eles ajam por vocês. O meu anjo vai tratar os inimigos de vocês como inimigos meus, os adversários de vocês como adversários meus. Então não impeça o anjo do Senhor. E os israelitas impediram, de tal forma que os cananeus não foram expulsos totalmente das suas terras, daquelas terras, e eles acabaram misturados com os pagãos, os povos que moravam naquela terra. Eles acabaram se envolvendo com a idolatria. Eles acabaram se envolvendo com aquilo que Deus não queria que eles se envolvessem. Eles eram um povo pagão, não é? Eles eram um povo totalmente envolvido com práticas de oferecer seus filhos como oferendas a seus deuses. Eles eram totalmente envolvidos com esse tipo de coisa, de prática que Deus não aprovava. Sacrifícios infantis, especialmente ao deus Moloque, a prostituição ritual das suas atividades religiosas e práticas de magias, de adivinhações, que eram totalmente opostas àquilo que Deus havia determinado para eles que não fizesse. Eles não deram chance e os cananeus ficaram entre eles e eles foram envolvidos com isso. Daí o período dos juízes. Daí as dificuldades que os israelitas carregaram pelo resto da história. Agora, vamos pensar a respeito o Deus do Velho Testamento fez isso que nós acabamos de falar. Agora vamos pensar no Deus do céu, que é o mesmo Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo. Não há diferença entre esses deuses. Então a gente propõe na reflexão 2 para pensar: os cananeus não foram. Para quem diz que no Velho Testamento Deus matava, veja só, os cananeus não foram os primeiros e nem os últimos povos a quem o Senhor destruiu. Vamos pensar nessa parte de Deus destruindo o povo. Ele eliminou milhares de pessoas pelo dilúvio. A gente tem lá em Gênesis capítulo 13. Ok? Deus disse para Noé: eis que o fim da humanidade é chegado, porque o pecado dele subiu até mim. E Deus destrói milhares de pessoas no dilúvio. Ok? O Deus do céu, depois mais tarde em Gênesis 19, a gente vai encontrar Deus destruindo com fogo a cidade de Sodoma e Gomorra, onde morava Ló e a sua família. Deus destruiu aquele povo. E mais, esse mesmo Deus, vamos pensar em futuro, destruirá os ímpios no futuro. Se você ler Apocalipse, no capítulo 20, versos 13 a 15, o texto sagrado diz que Deus destruirá. Esse mesmo Deus que destruiu os antediluvianos, que destruiu Sodoma e Gomorra, que expulsou, teria o trabalho, a intenção de expulsar todos os cananeus das terras de Canaã. Esse mesmo Deus vai destruir por inteiro os ímpios no futuro. Apocalipse 20, vamos ver, só para a gente não ficar só nas nossas palavras. Apocalipse 20, versos 13 até o 15, olha só. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, isso ainda não aconteceu.
Então, para quem diz que no Novo Testamento, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, em contrapartida com o Deus do Velho Testamento, isso é colocado para dizer que o Velho Testamento deve ser colocado em dúvida, porque aquele Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Olha o que Deus fará. Ele vai destruir todos os ímpios, lançando-os no lago de fogo. No futuro, ainda não aconteceu. Malaquias, no capítulo 4, verso 3, se você comparar, Malaquias dá uma palavra de esperança para o povo de Deus, dizendo assim: vocês pisarão os ímpios, porque eles se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, diz o Senhor. O que o profeta Malaquias está dizendo, entre outras coisas, é para mostrar que a eternidade vai ser aqui na terra depois dos 1000 anos no céu. Mas Malaquias está dizendo: vocês vão pisar aqui a cinza dos ímpios. Deus vai destruir todos os ímpios. Agora repito o que nós já falamos. Mas que Deus é esse que tem prazer na morte, ou que faz isso? Esse é o Deus que criou eu e você. Esse é o soberano. Ele é o oleiro que nos fez como barro. Se você olhar o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel vai dizer no capítulo 33, verso 11, diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se você colocar também Ezequiel, no capítulo 3, quando o profeta Ezequiel é chamado como atalaia, diz: olha, se o atalaia avisar o ímpio e ele se arrepender, então a sua vida estará salva. Se o atalaia não avisar o ímpio e ele morrer, a vida daquele ímpio que morreu no pecado, porque o atalaia foi negligente, o sangue desse ímpio vai cair sobre o atalaia, que vai morrer. É isso, é assim que Deus trata. Esse é o Deus que nós servimos. Ao culpado não tem por inocente, e ele cumpre a sua palavra. Nós falamos no sábado passado, ainda no final das nossas considerações no culto divino, que Deus é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Ele promete bênçãos. Faça a vontade dele e você vai ser abençoado. Se você contrariar o propósito dele, ele vai ser fiel e o juízo vai cair sobre você, sobre nós. Este é o Deus. A raiz do problema do período dos juízes é que eles sofreram tantos ataques e não conseguiram ser uma nação soberana, completamente superior ou soberana acima de outras nações. É porque eles não deram ouvido à voz de Deus e atrapalharam o trabalho do anjo do Senhor, que não pôde expulsar todos os cananeus da terra. Em síntese, é isso. Na sequência 2, vamos dizer que o que sabemos sobre Deus é que ele é o único Deus, que ele é justo, que ele é verdadeiro e é santo, santo, santo. É assim que a palavra dele nos informa sobre ele. Foi ele quem inspirou homens através dos séculos para que escrevessem todo o conteúdo que temos em nossas mãos, do Gênesis ao Apocalipse, chamado Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E é isso que Pedro, na sua segunda carta, vai dizer, a palavra de Deus que nós temos muito firme, não é? Pedro vai dizer isso no capítulo 1, olha só, só para confirmar aqui, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazemos em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia se esclareça e a bênção de Deus caia sobre nós, sabendo primeiro isto, que nenhuma palavra, nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens de Deus não produziram por sua vontade, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. O que a Bíblia nos informa é a inspiração de Deus. E eu vou fazer o quê? E a mim me resta viver bem, feliz e protegido, se eu tão somente der ouvido à voz de Deus, o que os israelitas não fizeram. Daí o período dos juízes. E a vida que seguiu também tumultuada, como a gente sabe, tumultuado foi a história de Israel. E na reflexão 2, para a gente fechar todas essas considerações relacionadas ao período dos juízes e as causas, as raízes do problema que eles sofreram, nós concluímos aqui nossas reflexões sobre o período dos juízes com a certeza de que foi um longo e sofrido período, cuja raiz foi o lamentável descuido dos israelitas por não ouvirem ao Senhor. E o último texto que nós vamos ler, 1 Samuel capítulo 15 e o verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Samuel falando para Saul. E teimar contra Deus
É como iniquidade, aqui fala porfiar. Contra Deus é teimar. É como iniquidade de idolatria. E Samuel falou para Saul: você rejeitou a palavra do Senhor, também o Senhor rejeitou você. Os cananeus rejeitaram a oportunidade de se converterem ao Senhor, também Deus os rejeitou. E Deus vai continuar esse é o plano, nesse mesmo plano. No final das contas, no final de tudo, quando tudo tiver para se fechar, aqueles que teimaram, porfiaram e não deram ouvido à voz de Deus, todos, inclusive Satanás e seus anjos, serão destruídos, queimados no lago de fogo. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus da justiça. É o Deus da direção. É o Deus fiel, que quer abençoar, mas que é o culpado não tem por inocente. Que Deus nos faça entender os propósitos dele para a vida de todos os homens, portanto, para a nossa vida. E que a bênção dele seja aquilo que cubra nossas vidas todos os dias e não o seu juízo. Que o Senhor nos abençoe e nos faça leais e fiéis à sua palavra. Amém. Muito obrigado pela sua companhia durante a reprodução deste vídeo. Aproveitamos a oportunidade para convidar você e toda a sua família para cultuar a Deus conosco, no próximo sábado, às 9 horas da manhã, na Rua Torino, número 113, Parque São Bernardo 2, sede da Igreja Adventista Boa Semente, que fica na cidade de Fernandópolis, estado de São Paulo. Até breve!